de Deus. Amém? Essa semana, eu fiz um desafio lá no grupo da igreja, pedi para os irmãos aqueles que iriam participar do culto, que lessem o capítulo 14 de Atos. Eu acredito que todos leram, amém? Cumpriram lá a tarefa. Se você leu o capítulo 14 de Atos, você vai entender um bocado, né? Um pouco melhor, claro, a mensagem que nós vamos transmitir agora para os irmãos, ok? Mas eu quero incentivá-los, os irmãos, a estudar o livro de Atos, ok? Estudem o livro de Atos, mas não é só ler, estudar, é escrever o livro de Atos. O Espírito Santo vai falar ao teu coração, o propósito da igreja, como a igreja crescia, não apenas numericamente, mas como havia o crescimento da palavra na igreja de Atos. Vocês vão deparar alguns versículos, cresciam na palavra, ou testemunho dos apóstolos, ou a ousadia dos discípulos, como Deus operava, como Deus operou na igreja primitiva, na igreja de Atos, e é o mesmo Deus também que está aqui conosco. É o mesmo Deus que continua a fazer grandes coisas na nossa vida e na vida da igreja. No mundo, pelas nações, não é mesmo? Semana eu ouvi um pastor a testemunhar que encontraram um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, eles não estavam em um templo, né, não havia paredes, mas assim, cadeiras simples, um grupo de pessoas, não havia nenhum missionário, não havia pastor, mas ali tinha um grupo pequeno de pessoas que receberam a Bíblia e começaram a estudar a Bíblia, e de repente houve ali um grupo de pessoas e surgiu a igreja, né? Mas como assim, sem um pastor, sem um missionário? E ele falou que essas coisas têm acontecido no mundo. Obrigado, Anderson. Porque é Deus que faz isso. Onde tem um grupo de pessoas reunidos em nome de Jesus, estudando, lendo a Bíblia, com certeza o Espírito Santo está ali, presente, levando a graça de Jesus. E é isso, nós estamos aqui em um grupo de pessoas nessa noite, nós somos a igreja, nós somos a continuidade de Atos, aqui em Taipas, em Guimarães, e portanto, você assumindo esse compromisso com o Espírito Santo de ler Atos, com certeza é você que vai ganhar, é você que vai ser edificado, é você que vai crescer na palavra. E no culto de terça-feira, nós lemos aqui Atos 14, nós oramos pela igreja, falamos um pouco sobre Atos 14 na terça-feira aqui, quem esteve presente, né, Deus ministrou o nosso coração baseado nesse capítulo, e hoje eu quero falar novamente um pouco mais sobre esse capítulo para os irmãos. Então, pega sua Bíblia de papel aí, abre no capítulo 14 e vamos acompanhando os textos, ok? Mas, antes de iniciar, antes de ler, pelo menos ali, os 3 primeiros versículos de Atos, tem um versículo na Bíblia, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, que diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Uma pergunta. Digo-vos que depressa. Deus, com certeza, tem ouvido a oração da igreja. Os irmãos creem? Sim ou não? Amém? Deus tem ouvido a oração da igreja. Então, digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Deus é que vai trazer a sua justiça sobre a terra. Agora, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Atenção, nós cremos na vinda do Senhor. Cedo ou mais tarde, não interessa. Cremos na profecia bíblica que Ele voltará. Ele vem. Qual é o nosso papel? Qual é a missão da igreja? A não ser transmitir esta palavra, pregar esta palavra, mas também viver com a confiança em Deus. Isso é fé. Porque para o cristão, fé é viver com confiança em Deus. Independente do momento que você está a viver, você deposita a sua fé em Deus. Se você dobrou o teu joelho, orou a Deus, é porque você tem fé. Se você pensou em Deus nesse dia, é porque você tem fé. Ué. Se você clamou de alguma forma, agradeceu, é porque existe fé no teu coração. No início do capítulo 14, interessante, que nós vamos ler agora, abre aí a Bíblia no texto, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que diz: E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus. E também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, a qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e maravilhas. Então, no início do capítulo 14, lemos que uma grande multidão creu na pregação. Então, quando a igreja prega a palavra, quando quando nós pregamos a palavra, certamente, pessoas que vão ouvir esta pregação, não todos, mas alguns vão crer nessa pregação. Mas o texto diz que foi uma grande multidão, porque Deus faz isso. Contudo, o cenário não era apenas de fé. Havia o que ali no meio? Havia o quê? Em igreja havia também incredulidade. Nem todos vão crer na pregação bíblica. Nem todos creem na Bíblia. Nem todos creem no Evangelho anunciado. Alguns dizem que isso não passa de ideias humanas, filosofias humanas, e nada mais do que isso. Nem todos vão acreditar. Talvez você já teve uma experiência de pregar o Evangelho, e a pessoa fala: não, não creio, sou ateu, não quero, ok? A pessoa vai ter esse direito. Não posso desanimar, mas eu preciso continuar, porque eu posso receber um não, 2, 3, 4, 5, 10, mas se eu perseverar, de repente lá na frente alguém vai dizer: pastor, eu quero. Ainda não, estou falando lá atrás. Eu quero. Aqueles que não creram, olha que interessante, aqueles que não creram incitaram contenda e houve conflitos entre os irmãos. Porque certamente aqueles que têm fé vão dar apoio, mas aqueles que têm incredulidade vão gerar conflitos e contendas entre os irmãos. É isso que a incredulidade gera. Mas no meio sempre haverá aqueles
que vão ter fé e aqueles que vão ter incredulidade. Mas também houve divisão, olha que interessante. Alguns estavam do lado dos judeus e outros do lado dos apóstolos. Teve aqueles que ficaram do lado dos apóstolos e outros que ficaram do lado dos judeus. E além disso, formou-se um movimento, entre os gentios e os judeus, com apoio das autoridades, com o intuito de apedrejarem Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, discípulos apóstolos de Cristo, que estavam a cumprir uma missão, estavam debaixo daquela confusão ali, mas isso não fez eles pararem. Não, eles continuaram. Tem aqueles que vão crer, tem aqueles que não vão crer, tem aqueles que vão fazer um movimento aqui contra nós, mas precisamos continuar. E aqui eu vejo, irmãos, algumas características da fé. Quando eu passei a ler com mais tranquilidade esse texto, eu vejo algumas características da fé nesse capítulo. E a primeira característica é a fé dos apóstolos. No versículo 6 diz: e tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali eles pregavam o Evangelho. No versículo 14, mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, eles rasgaram as suas vestes, correram para o meio da multidão, gritando. Ou seja, dentro de todo esse cenário, os apóstolos estavam dispostos em obedecer e colocar em prática a fé que eles receberam do Senhor para cumprir a missão. Mesmo em meio à perseguição, não deixaram de anunciar o Evangelho, ok? Porque eles criam no Evangelho. Você crê no Evangelho? Por que você crê no Evangelho? Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, me ajuda aí, de todo aquele que crê. O Evangelho é Cristo. Então, em meio à perseguição, eles não deixaram de anunciar o Evangelho, isso é fé. Por onde passavam, semeavam as boas novas da salvação. Agora, olhando aqui para a vida de Pedro, de Paulo, por exemplo, eu vejo aqui alguns exemplos de fé dos apóstolos. Em Atos capítulo 3, versículo 6, Pedro fala ao coxo à porta do templo: não tenho prata nem ouro. Não tenho prata nem... Por que prata e ouro? Porque isso mostra para nós, isso traz para nós algo muito impactante, porque é o que o homem busca, é o que o homem deseja. Todos desejam prata e ouro, a humanidade corre atrás disso. Todos querem ouro, todos querem prata, está falando de dinheiro. Não é assim? Não é assim, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Por que Pedro logo de cara falou, eu não tenho ouro, não tenho prata, porque aquela pessoa estava necessitando disso. Mas Pedro fala assim, o que eu tenho, mas o que eu tenho, o melhor que ele tinha, não era ouro nem prata, e isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém, irmãos? A fé de um homem
Ainda Pedro, no capítulo 9 de Atos, no versículo 34, havia ali um paralítico que estava na cama há 8 anos, chamado Enéas. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus te dá saúde. Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Fé. Paulo, no capítulo 14, onde nós estamos a meditar nesta noite, Paulo, ao homem de péssima saúde, ele fala um homem de péssima saúde no capítulo 14, versículo 10. Paulo diz em voz alta: levanta-te direito sobre os pés. Eu vejo a primeira característica sobre a fé dos apóstolos. A fé dos líderes. Aqueles que estão à frente das atividades. O pastor precisa orar por fé. Os pastores, líderes, nós precisamos de fé. E eu fiquei a pensar sobre essa palavra, que muitas vezes somos tímidos, né? Em declarar essa palavra na vida das pessoas. E muitas vezes não oramos pelas pessoas, mas nós devemos seguir esse exemplo que nós estamos a meditar nesta noite. Não somente nós, pastores, mas os irmãos, a igreja. Podemos e temos a autoridade de Cristo para dizer para as pessoas: levanta-te, anda, ou seja curado da sua enfermidade. Cristo te dar saúde nesse dia. O Senhor pode te abençoar nesse dia. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus está no nosso coração. A palavra de Deus está aqui dentro, no meu lábio, no teu também. A palavra está aqui. Podemos declarar essa palavra na vida das pessoas. A segunda característica que eu vejo no capítulo 14, pronto para crer, no versículo 8 até o versículo 10. E estava sentado em Listra certo homem enfermo, em seus pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, a qual nunca tinha andado. E este ouviu Paulo a falar, o qual, fixando os seus olhos nele, percebendo que tinha fé para ser, e disse em voz alta o quê? Hein, irmãos? Repete comigo, o quê? Levanta-te. Levanta-te. Exatamente. Pronto para crer. Já pensaste que há pessoas prontas para ouvir e serem curadas? Pessoas que querem ser tocadas, querem ter uma experiência com Deus, querem ser curadas, querem entender melhor o Evangelho, mas essas pessoas precisam ouvir a palavra. Pronto para crer. De sorte que a fé é pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E aonde está a palavra? Aonde está a palavra? Hein, irmãos? Na Bíblia? A palavra está no teu coração, na tua mente, nos teus lábios. A palavra de Deus está nas tuas mãos. Porque você medita nessa palavra de dia e de noite. Você guarda essa palavra no teu coração. Essa palavra guia você em todos os momentos, em todas as suas decisões. A palavra que você tem não está guardada, não está escondida. Esse tesouro não está dentro de uma gaveta na tua casa, mas essa palavra está no teu coração, na tua mente. E portanto ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada, ela precisa ser declarada, porque existem pessoas prontas para ouvir e para crer nessa palavra. Amém, irmãos? A fé não surge do nada, mas vem ao ouvirmos a palavra de Deus. Não é apenas
né, ouvir sons, barulhos, não. Mas é ouvir com atenção, com humildade e disposição para obedecer. Se tu estás a ouvir essa palavra, obedeça. Abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida por intermédio dessa palavra. Porque essa palavra tem poder de transformar e mudar a sua história, a sua vida. Então a fé não surge do nada. Não, ela vem pelo ouvir da palavra. E a palavra precisa ser pregada. Não somente nos púlpitos das igrejas. Não somente nas faculdades, no trabalho. Mas você pode aproveitar todas as oportunidades para anunciar a palavra de Deus. Você quer ver uma oportunidade que nós perdemos e muitas vezes deixamos de lado? Nós deixamos de usar a internet, nós deixamos de usar as nossas redes sociais, né? Não é o caso dos irmãos aqui, mas tem gente que só compartilha asneira, cedo, à tarde e à noite, só piadas, mas não tem coragem de compartilhar o quê? A palavra de Deus. Usa, meu irmão, a sua rede social, seu Facebook, seu Instagram, e coloca ali um versículo bíblico, coloca ali uma pregação que vai, de repente, falar com alguém, um testemunho que vai falar com uma pessoa. Usa as tuas redes sociais para conectar corações que estão a precisar de Deus e que Deus pode usar a sua vida para isso, entendeu? Não é só o evangelismo com o panfleto, não é só sair na rua. Em todas as oportunidades, pregue o evangelho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque aquela pessoa que Deus está colocando no teu caminho, pode estar a tomar uma decisão de morte, e você está ali, pronto para ajudar essa pessoa, você está a estender as suas mãos. De repente, pastor, eu não tenho muito conhecimento, mas você pode orar por aquela pessoa, e Deus pode operar de uma forma extraordinária na vida daquela pessoa. Amém, irmãos? Faça isso, não tenha vergonha, não tenha medo, ok? Vamos aproveitar tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, até mesmo a inteligência artificial que está chegando aí com força, né? Ou seja, você acha que os nossos filhos, né, daqui 5 anos, 10 anos, você acha que eles vão estar no mesmo, né, me ajuda aí, né, no mesmo patamar que nós? Eles vão estar muito à frente de tudo, ok? Se calhar daqui 10 anos, você está procurando teu filho para falar: filho, me ajuda a mexer aqui no telemóvel, eu não sei mexer, como que é esse negócio aqui? Ok? Hoje você ensina, né? Mas amanhã é eles que vão te ensinar. Use as oportunidades e fale do evangelho para todas as pessoas. Ah, pastor, mas eles não vão crer. Não é só missão. Eu estou como pastor, eu não salvo ninguém, não consigo convencer ninguém, eu não vou transformar a vida de ninguém. Não. É o poder de Deus na minha vida, poder de Deus na sua vida, que vai convencer alguém. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você abre a palavra, você fala a palavra, você mostra, você explica, e é o Espírito Santo que vai trabalhar, vai testificar, vai amolecer aquele coração, vai trabalhar, vai restaurar. É Ele que faz tudo isso, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E a terceira característica, a fé em Deus e não nos homens. Está sendo muito comum hoje. No versículo 11, diz que: e quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia, e os deuses desceram até nós na semelhança, e eles disseram, os deuses desceram até nós na semelhança de homens.
no versículo 12. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queriam oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, eles rasgaram suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando. Isso acontece hoje. Quando atraímos a glória para nós, para o homem, em vez de glorificar a Deus que merece toda a honra e toda a glória. Em outras culturas, em outras religiões, são tantos deuses. A idolatria não é agora não é somente agora que tem ou existem muitos deuses, não é? Isso aí vem de anos. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A fé não pode estar em homens, mas por mais usados por Deus que sejam. Deus usa homens. Deus usa mulheres. Deus usa cada um aqui de nós. Você pode dizer amém? Mas a fé não pode estar em homens. Paulo e Barnabé rejeitaram qualquer tipo de adoração humana. Sabia que só Deus é digno de glória. Apontaram o povo para Deus, vivo Criador de todas as coisas, e não para si mesmos. Quando eu leio essa palavra, eu vejo que muitas vezes a idolatria, ela está no meio do povo. E às vezes apontamos, aquela religião tem idolatria, aquela tem idolatria, a nossa é a perfeita, aqui não tem idolatria. E às vezes tem. Às vezes tem. Alguém que idolatra outro, ou alguém que idolatra até mesmo os seus bens, o seu dinheiro, o seu poder, é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Tudo aquilo que eu foco, priorizo e deixo Deus em segundo plano é idolatria. E muitas vezes olhamos para as igrejas protestantes e olhamos e vemos muita idolatria. E o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer que nem João Batista: arrependei-vos e credes no Evangelho. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida, meu irmão, você deve rejeitar, você deve lançar fora, você deve tirar do seu caminho, tirar da sua casa, tirar da sua vida, tirar da sua mente. Porque toda a honra e toda a glória seja dada a quem? A Deus, a Jesus. Ele deve ocupar o primeiro lugar do teu coração, da tua vida, da tua mente. Quando você dobra o teu joelho, você ora ao Pai em nome de Jesus. Quando você quer tomar uma decisão, você vai diretamente ao Pai em nome de Jesus. Então aqueles homens viram que Paulo realizou ali um grande milagre e falaram: não, esse homem é Deus. Esse homem agora pode mudar a nossa vida. Esse homem agora pode mudar a situação financeira. Esse homem agora pode transformar tudo aqui na nossa vida. E Paulo rasgou, não somente nas suas vestes, seu coração, e ele gritando, dizendo: senhores, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós. É Paulo glorificando a Cristo. É Paulo falando a verdade para aqueles homens. Então, meu querido, meus irmãos, não coloquem a tua fé em líderes, homens ou sistemas. Os servos de Deus são apenas vasos. É o Deus vivo que opera.
A glória é para Ele. Se tem alguém que Deus venha usar poderosamente, é Deus que está a fazer isso. É o Senhor. E da mesma forma, se você orar, se você consagrar a sua vida, Deus da mesma forma pode te usar como um vaso. Mas a glória não é tua. A glória é dele. A fé verdadeira olha para o céu e não para o homem que está no altar. Os milagres e sinais apontam para Cristo, não para quem os realiza. É tanta coisa hoje, irmãos, a nível Brasil, a nível Portugal, a nível mundo. Parece que quando se prega o Evangelho, não tenho interesse, não quero. Para onde tem a pregação expositiva da palavra, não, isso não serve para mim. Mas quando existe um movimento, mas quando existe um barulho, isso parece que chama a atenção das pessoas e atrai uma multidão de pessoas que vem atrás do quê? De movimentos, que vem atrás de homens, que vem atrás de tantas coisas, mas não vem atrás do Evangelho. Por que será? Porque o Evangelho confronta, o Evangelho aponta, o Evangelho, esmaga o nosso coração. Porque quando se prega o Evangelho, está a dizer para as pessoas, olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, que é Cristo. Porque o foco principal do Evangelho não é aquilo que move o nosso coração, centrado nas nossas necessidades. Mas quando se prega o Evangelho, é porque esse Evangelho quer te alcançar, porque o mais importante é que você adore a Cristo, porque é Ele que vai te conduzir para a eternidade com Ele. É o texto diz para nós. É o que mais vale. É o que mais importa. É o mais importante o que, pastor? É ter Cristo e passar a eternidade com Ele. O resto é resto. O resto depende de nós aqui nesse mundo. Se você quer ter uma vida próspera, trabalhe, estuda, corre atrás e Deus vai te abençoar. Mas e o Evangelho, pastor? O Evangelho vai trazer aquilo que Deus quer para a tua vida. E o Evangelho vai mostrar que você precisa diminuir para que ele cresça na tua vida. O Evangelho vai confrontar o teu eu, vai confrontar as tuas vaidades, vai levar você para a cruz. E lá na cruz você precisa se arrepender. E quando você se arrepende, você tem um encontro com a verdade. Essa verdade vai te conduzir aos pés do Senhor. E o Senhor vai te levar à eternidade com Ele. Esse é o Evangelho que você precisa ouvir. E precisa transmitir para outras pessoas. Agora, o nosso sucesso aqui nessa terra, nesse mundo, depende do nosso trabalho. Os nossos esforços, estudos. Agora, essa fé que eu estou a ministrar nesta noite, no teu coração, que o Espírito Santo está a ministrar no teu coração hoje, em nome de Jesus, amém, irmãos? Recebe a fé, essa verdadeira fé, vai te levar a olhar para o céu, em nome de Jesus. Você olha para Ele, em nome de Jesus. Se você talvez, pastor, estou numa crise, olhe para Ele. Está difícil, pastor, olhe para Ele. É essa fé que vai te fortalecer. Agora, outra característica, essa é a característica que mais Deus falou no meu coração nessa semana. A fé que confunde o inferno. Versículo 19 diz o quê? E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadiram o povo, apedrejaram quem? Apedrejaram a Paulo.
Veja bem esse texto. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia, o quê? Morrido. Então ele apanhou muito aqui, sim ou não? Bastante. Meu Deus do céu. E no versículo 20, o que diz? Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Veja a profundidade desses 2 versículos. Sabe o que eu aprendo aqui? A fé que confunde o inferno não é teórica, não é teoria não, é prática, é vida, é resistente. Paulo, ele foi apedrejado, quase que mataram o homem, talvez até apanhou, não sei, foi apedrejado, deixado como morto. Para muitos, aquele seria o fim. Conseguimos matar Paulo. O inferno. Conseguimos matar o homem de Deus. Né? Ok? Imagina aquele jogo. Ei, Pedro, quando tu faz um gol lá, o que a torcida faz? Comemora? Quando você está lá no estádio, o teu time faz um gol, o que você faz? Celebra? Aqui o inferno celebrou, acho que matamos o apóstolo Paulo, matamos. Coloca no próximo slide. O inferno celebrou cedo demais. Algo sobrenatural aconteceu na vida do homem de Deus. Ele se levantou. Foi deixado como morto. Para muitos, aquele seria o fim do apóstolo Paulo. Mas algo sobrenatural aconteceu na vida do homem de Deus. Quase morto, ele se levantou. O inferno celebrou cedo demais. Que fé é essa, meus irmãos? Olha aqui que fé é esta. A fé que não morre com as pedras. A fé que se levanta onde o inferno esperava derrota. A fé que volta ao lugar do ataque. Paulo não fugiu do seu chamado por causa da dor. O texto diz: levantou-se e entrou na cidade. Fiquei a pensar, hein, Tony? Será que eu iria voltar? Ele voltou. Essa é a fé que o inferno não consegue parar-nos. O inferno quer te parar. O inferno quer parar a igreja. O inferno quer parar sua família. Essa é a fé que o inferno não consegue parar. Que fé é essa, pastor? A fé que não desiste. A fé que se levanta. A fé que volta mais forte. A fé que permanece fiel até o fim. Matamos o homem de Deus. Não chegou a hora dele ainda. Ele se levantou, porque a missão de Deus ainda iria continuar na vida do apóstolo Paulo. Essa é a fé que o Espírito Santo ministra no teu coração hoje. Você não vai desistir. Você vai se levantar nesta noite. Talvez você está frustrado. Deus te levanta nesta noite em nome de Jesus. Talvez você está pensando, eu vou desistir. Você não vai desistir em nome de Jesus. Amém? Fé que volta mais forte, né? Você talvez passou por uma dificuldade, Deus vai te fortalecer, você vai ser mais forte em Cristo Jesus, você vai até o fim, porque Deus é contigo.
Ele te fortalece. Não vão ser as pedras que vão te matar. Não vai ser aquele lugar. Não vai ser. Deus, Ele é poderoso, irmãos. E o apóstolo Paulo aqui, ele trouxe um exemplo tão poderoso para a minha vida nessa semana, tão forte para a minha vida. Eu creio que foi o Espírito Santo que ministrou essa palavra no meu coração. Paulo não fugiu do seu chamado por causa da dor. E quantas vezes nós queremos fugir? Ah, pastor, está doendo, está difícil. Queremos fugir, porque fugir é mais... Fugir é mais fácil. Que tipo de dor você vai escolher? A dor de permanecer? Ou aquela dor, não quero mais, vou desistir, vou embora? Qual vai ser a dor que você vai escolher? Se calhar, Deus está te chamando para você não fugir do seu chamado. Daquilo que Deus te chamou. Porque está sofrendo, porque está doendo bastante. Não, irmãos. Não, minha irmã. Não foge do seu chamado. Por causa da dor. Não foge. Deus vai te honrar. Aonde Ele te colocou. Ele vai te abençoar dentro da sua casa, Ele vai abençoar o teu casamento, Ele vai abençoar você lá no emprego, na empresa. Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Está doendo demais, pastor, está doendo demais, parece que eu vou morrer. Se você morrer, o milagre vai acontecer. Que milagre é esse? Ele vai te levantar. Ele vai te levantar em nome de Jesus, amém? Ele vai te levantar. Porque essa fé confunde o inferno. Eu vou para a última característica, a fé que fortalece os irmãos, que está no versículo 22, que diz, confirmando as almas dos discípulos, exortando a continuar na fé, o que é necessário por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino. Leia comigo esse texto, irmão. Leia comigo. O que diz aí na tua palavra? Confirmando as almas dos discípulos, ou o ânimo, exortando-os a permanecer ou continuar na fé. Como está a tua tradução? Perseverar na onde? Na fé. O que é necessário, por meio de muitas tribulações. Mas olha o texto como termina. Olha o texto como termina. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu gosto da palavra de Deus. Nós, o quê? Me ajuda aí. Nós, me ajuda aí, irmãos. Nós entramos no reino de Deus. Tem outra versão? Aqui a Soninha leu. Nos importa entrar no reino de Deus. Está difícil, José? Tem dor, tem perseguição, tem sofrimento, não está fácil, é batalha, sim, mas eu sigo firme, porque nos importa entrar no reino de Deus. Sabe o que vem na minha mente? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É essa tribulação que vai tirar você do caminho de Deus? É essa dor que vai tirar você da vontade de Deus? É essa perseguição que vai desanimar você? Ou você vai continuar? Porque o que importa é entrar no reino de Deus. É o que vale. É o que mais importa. Para nós é entrar no reino de Deus e passar a eternidade com Cristo. Eternidade com Cristo. Não estou a falar de 70, 80, os mais fortes, 100 anos. Isso que passa rápido. Não é mesmo? Nós estamos já em agosto, irmãos. Os irmãos estão pensando na cantata em dezembro. Eu já estou pensando nas férias de 2026.
porque passa rápido. E muitas vezes nós olhamos para trás, não avançamos por causa das tribulações. E Paulo aqui traz essa palavra, ministra profundamente no nosso coração. O que importa é entrar no reino de Deus. Mas atenção, eu não posso pensar no ser egoísta, em querer entrar no reino de Deus sozinho. Eu não posso ser, um cristão orgulhoso. Só eu vou entrar no reino de Deus, vou esquecer da minha esposa, vou esquecer da minha filha, vou esquecer do meu irmão, da minha irmã, da minha família. Não, nós aprendemos aqui, sempre nós aprendemos no vídeo, que o discípulo é aquele que quer entrar no reino de Deus, mas quer o quê? Levar mais alguém com ele. Eu quero entrar no reino de Deus e quero que você entre comigo no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus, mas eu quero que o meu vizinho também entre no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus, mas eu quero que o meu irmão, com a minha família lá no Brasil também entre no reino de Deus. Por isso a palavra diz que essa fé fortalece os irmãos, os discípulos, fortalece vidas, pessoas. A verdadeira fé não serve apenas para sobreviver aos desafios pessoais, mas ela fortalece os outros, a começar por nós, a começar pela família da fé, e por que não, as pessoas não crentes. Mesmo perseguidos e feridos, Paulo e Barnabé voltaram para encorajar quem? Os discípulos. Porque esses discípulos, eles precisavam dar continuidade. Eles precisavam fazer outros discípulos. Eles precisavam pregar o evangelho, eles precisavam dar continuidade na igreja. Eles precisavam avançar sempre para frente. Porque um discípulo fraco, um discípulo desanimado, um discípulo ferido e confuso, ele não tem força para fazer outro discípulo, para dar continuidade na obra de Deus. Então qual é a estratégia do inimigo? É enfraquecer, é desanimar, é criar feridas, é confundir as pessoas. Mas graças a Deus que Deus te levantou, graças a Deus que Deus colocou fé no teu coração, e hoje essa fé vem sobre a nossa vida, para que possamos fortalecer os nossos irmãos, fortalecer as pessoas que estão ao nosso lado. Amém, queridos? A fé deles alimentavam a fé dos outros, a fé que confirma os ânimos, a fé que exorta a permanecermos, é resistir mesmo com tudo te diz para desistir. A fé que não foge das tribulações. Não prometemos a ausência de lutas, mas a presença de Deus em todas elas. Glória a Deus. Cada irmão aqui fortalecendo o outro. Talvez você não tenha intimidade com aquele irmão, com aquela irmãzinha lá atrás. Se aproxima dele ou dela. Talvez você nunca tomou um café com alguém. Convide essa pessoa da igreja para tomar um café. Talvez você está pensando numa pessoa que faz tempo que não vem aqui na igreja. Faz muito tempo que ela não vem aqui, já desistiu. Essa é a missão do pastor, é o pastor que tem que ligar, é o pastor que tem que fazer, é o pastor, é o pastor, é o pastor, é o pastor, é o pastor. Não, irmãos, não é o pastor não, é tu, é você. Liga para aquele irmãozinho, liga para aquela irmãzinha, eu estou orando por ti, preciso de ajuda, fortalece. Ok? Quando você for juntar com pessoas, tomar um café, um almoço, tenha propósito. Qual é o propósito? Fortalecer uns aos outros, estar junto. Isso é discipulado. Se não cumprir esse papel, essa função de estar junto nesse propósito, não é discipulado, não é fortalecimento. Aproveita as oportunidades para fortalecer aqueles que estão desanimados, abatidos, feridos. Precisamos avançar nesse propósito. O discipulado é muito mais do que abrir a Bíblia e derramar conhecimento para o outro.
Ó, faça isso, é assim, a Bíblia diz isso, Jesus falou isso, faz aquilo, beleza? Ah, beleza. Não, não é isso não. Discipulado não é só isso. Discipulado é andar junto, é comer junto, é abrir o coração, é dizer ao pastor, minha vida está ruim, meu casamento está indo para baixo, a minha vida financeira está isso. Ó, pastor, eu preciso de ajuda, porque eu preciso estar junto contigo. É isso que é discipulado, gente. É isso que é discipulado. E quando nós entendemos isso, nós crescemos. Quando nós somos, de fato, amigos, companheiros, estamos juntos nessa batalha. Agora, eu fazendo com um, com dois, você fazendo com um, com dois, a irmã lá fazendo com outra, e assim vai crescendo, ok? Vai perdendo o controle, né? Ah, é isso que vai estar acontecendo. Pastor, eu estou na casa do irmãozinho lá, o que está fazendo? Estou orando por ele, olha, eu estou evangelizando aquele, ó, pastor, aquele que está fraco, olha, eu abracei ele foi curado, eu estou orando ali para aquela pessoa, pastor, olha, eu ouvi aquela palavra, e eu profetizei, levanta, e ele levantou, ele está a andar, glória a Deus, igreja, isso é discipulado, é isso que Deus quer para nós. Vamos viver essa palavra com graça e autoridade, porque Deus quer usar cada um de vós, em nome de Cristo Jesus. E para concluir, quando chegaram a Antioquia, está no versículo 27 e 28, leia, 27 e 28, e tendo eles chegado, reunido a igreja, relataram o quê? Tudo o que Deus fizera por eles, e como ele quem? Paulo? Barnabé? Como ele, quem? Deus, abriram o quê? A porta da fé aos gentios. E eu termino com essa palavra, a porta da fé foi aberta. A porta da fé está aberta para nós. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Quem abre a porta é o apóstolo, é o pastor, é o líder. Quem abre essa porta é Deus. Quem abriu essa porta foi Deus. E chegaram na igreja, reuniram a igreja. A porta da fé foi aberta. Esse versículo marca o quê? Um momento histórico. A salvação, antes vista como restrita aos judeus, agora está acessível a todos os povos, até aos gentios. Porque a porta já está aberta. Talvez nós estamos a orar errado. Senhor, abre a porta da salvação. Não, irmão, já está aberta, em nome de Jesus. A porta da salvação aqui em Taipa já está aberta. Devemos só ir e pregar, avançar, em nome de Jesus. Os campos já estão brancos. A seara está pronta. Mas poucos são os ceifeiros, trabalhadores. Mas aqui, nesta noite, eu vejo aqui dezenas de trabalhadores. São os trabalhadores do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. A porta da fé foi aberta por Deus, não por Paulo, nem por Barnabé. Foi Deus que abriu. O que Deus faz deve ser celebrado em continuidade. Reuniram a igreja. Qual que é o propósito de reunir a igreja? Celebrar vitórias espirituais que edifica e encoraja o corpo de Cristo. Amém, irmãos? O que nós estamos a fazer aqui hoje é o quê? Celebrando vitórias. Levanta sua mão e fala assim, eu estou aqui para celebrar vitórias. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não vai ser a tribulação, não vai ser o medo, não vai ser nada nos separará do amor de Cristo. Nós estamos firme e forte em Cristo Jesus. Essa porta, quem abriu foi Deus. E a porta está aberta para os gentios, para toda a gente. O que nós devemos fazer então? Pregar, anunciar. E é Cristo que convence. Amém, irmãos?
Abre a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, vamos ler e vamos participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Irmãos, está quente aqui dentro, sim ou não? Porque tem 3, né, aparelhos ligados e 2 desligados. Aquele não posso ligar. Como que está a temperatura aqui? Está boa? Está boa? Está fresquinho? Ei, maravilha, hein? Povo chique, né? Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, da mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da mesma maneira também ele tomou o cálice, e depois de cear, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém, queridos? Faça pensando em Cristo. Cristo que morreu, que veio em carne, morreu e ressuscitou. Cristo que nos deu vida, esperança e paz interior. A ceia é o culto onde nós sentamos à mesa para celebrarmos juntos o Cristo verdadeiro, que está vivo entre nós e que nos fortalece todos os dias a continuar. Continue com a graça de Deus.